Olá pessoal, vem comigo para a gente aprender aqui a fazer essa janelinha cenográfica. Eu comecei aproveitando um pedaço de compensado mesmo, que eu tinha no acervo, e é sempre bom ter retalhos de madeira de compensado. Eu sempre uso aqui e defendo o compensado por conta que ele é um material leve e resistente à água, mais do que um MDF. MDF é pesado, caro e também ele não tem resistência à água. E o que eu comecei? Comecei fazendo algumas tiras. Joel, você vai passar a medida? Você vai passar a espessura? Não. Eu consigo passar para você aqui a espessura do milímetro que eu utilizei, o compensado de 10 milímetros. Por que eu não vou passar? Porque vai variar muito o projeto que você vai fazer. Eu estou aqui te mostrando as possibilidades. Então eu comecei fazendo todos os cortes. Se você observar ali, já está encostado na estrutura 3 ripas que eu cortei de compensado, que é para fazer a estruturação da janela. E agora eu continuei cortando mais ripas da mesma espessura para fazer como se fossem os vitrais da janela, a divisão da janela. Após isso, eu cortei algumas madeiras para fazer uma espécie de caixinha para fazer a minha floreira. Então, foi uma madeira mais larga para o fundo, uma madeira fina para as costas, no caso, uma madeira fina para o fundo, uma madeira fina para a frente e 2 madeirinhas na lateral. Literalmente uma caixinha com as costas mais altas. Foi assim que foi feito. Então, depois eu comecei a encapar todas as minhas ripas com retalhos de tecido, e isso é muito bacana. Eu já poderia fazer com a tinta sim, mas nós não tínhamos tempo hábil para fazer com a tinta para esperar secar, porque nós tínhamos prazo para entregar esse cenário, que era um cenário real para o Dia das Mães. Então eu envelopei tudo e depois eu comecei a pregar todas as peças. Então eu tinha desenhado como eu queria a minha janela e eu comecei a prender com o preguinho depois que tudo estava encapado. Essa janela você pode fazer do jeito que você quiser, ela circular, ela maior, enfim, pode fazer com detalhe boisserri, pode fazer com floreira, sem floreira. Você pode ali soltar a sua criatividade. Inclusive, ela pode ser um painel de festa que você tenha fixa para uma festa de jardim, por exemplo, uma festa de casa de boneca, com pés e tudo, que ela fique em pé sozinha. Nesse caso, nós fizemos assim porque é um cenário que ele vai precisar ser desmontado e eu não vou querer essa janela, por exemplo, no meu acervo. Então ela está de uma forma muito prática, mas você pode fazer. E outra coisa, observe que toda vez que eu coloco o prego, eu uso a madeira embaixo, porque possa ser que o prego pode varar a madeira e danificar o piso. Então sempre tome esse cuidado. E ali, olha, eu vou centralizando tudo e vou colocando as 3 madeirinhas embaixo para fazer as laterais e o meio da janela. Coloquei uma barrinha na parte de baixo, coloquei minha floreira e fui apregando tudo, sem segredo nenhum. Tudo aí está encapado com resto de tecido chamado tactel e grampeado mesmo com o grampo que nós fazemos o painel. Então todo o retalho de tecido eu guardo, inclusive na loja tem um setor somente para retalho de tecido, justamente por esses pontos assim que acontecem. Então eu continuo a fazer ali toda a montagem da minha janelinha, corto o excesso de madeira e você observa, olha, com pouquíssimo material mesmo, a gente fez esse cenário. O todo foi com isopor, os tecidos nós já tínhamos, a árvore foi com tudo que nós tínhamos, a janelinha foi com resto de madeira. Então é possível sim você sair do óbvio e entregar algo cenográfico com tudo aquilo que você tem. Agora, claro que vai ser necessário você colocar a sua criatividade em jogo. Então aqui eu estou te mostrando todos os bastidores para que você compreenda que não é impossível, não é necessário ter rios de dinheiro para fazer. Tá bom? Então eu fui terminando de encapar o que estava faltando, cortei o excesso, grampeei e fui apregando ali na minha janelinha. Observe que já começa a ter uma cara de janelinha e isso você pode inclusive fazer uma casinha completa. Então, para que a criança possa entrar, fazer ali uma área interativa, você pode fazer um ônibus, uma Kombi como se fosse uma sorveteria. Você consegue imaginar? Eu olho para tudo isso e enxergo todas essas possibilidades. Então você precisa olhar e enxergar realmente todas essas possibilidades. E nós estávamos correndo porque era uma montagem real. Tinha cliente que ia fazer foto no cenário assim que nós terminássemos. Então estava aquela correria louca para que a gente desse conta realmente de entregar. Então não foi montado aqui só para ensinar vocês, estava acontecendo mesmo. Então
todo o material que foi utilizado para uma montagem real, para que vocês entendam como é que funciona. Então depois nós amarramos na estrutura, observe, para a gente testar, amarrei com um restinho de tecido mesmo, e ali ó, ela ficou assim, em pé sozinha, presa somente na estrutura, com ali um enforca-gato ou uma presilha.